Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que estão me acompanhando aí, estou falando acerca da fé. E hoje eu tenho uma visita ilustre, meu irmão, amigo, o presbítero Robson. Congregamos juntos. Ele está aqui hoje para falar também acerca da fé e para estar edificando a sua fé também, a fé de todos aqueles que vão estar ouvindo e sabendo que nós temos um Deus a qual primeiramente ele teve a fé, teve ao seu filho e acreditou em toda a promessa que ele fez através de Jesus para nos mostrar e nos edificar através da fé que tem um Deus a qual quer nos salvar, nos tirar desse mundo a qual está corrompido, mas nós temos que olhar o invisível, o impossível, e só através da fé que é acrescentada nos nossos corações, nós temos esse Deus. Então, meu amigo, irmão, presbítero Robson vai estar dando uma saudação para vocês e nós vamos estar falando acerca da fé. Claro. Paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa nos acompanhar essa noite, nos direcionar, como já apresentado pelo nosso pastor Maurício. Eu sou o Robson. Eu sirvo a Deus como presbítero na comunidade cristã Yeshua, Amigos de Deus. Yeshua quer dizer salvação, né? Um Deus que salva. E ali nós fazemos a obra do Senhor também, liderando os adolescentes. Servimos na casa do Senhor da melhor maneira possível. Para mim é uma honra, uma satisfação. Confesso a vocês que já corri por algumas vezes desse convite, devido ao peso da responsabilidade, que é a palavra do Senhor, e o pastor Maurício é um conhecedor, né? Então a gente treme, mas que Deus esteja conosco e que o Espírito Santo do Senhor seja nosso guia, em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos irmãos. Tudo que nós fazemos mediante a palavra é para mostrar para as pessoas ou para você que vai estar ouvindo que nós temos um Deus que não te condena. Nós temos um Deus a qual está preocupado em salvar a sua vida, independente dos seus feitos, dos seus erros. Basta você crer, como eu também o creio. E assim, a palavra fala que tudo é possível para aqueles que creem. Porque crer é fé. Fé é acreditar. Fé é seguir. Fé é prosseguir. Fé é não retroceder. Fé é sempre olhar para frente, para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos, no vídeo anterior, para que você entenda e está acompanhando aí o meu trabalho, eu estou falando a respeito de Tiago, o meu irmão de Jesus, a qual ele escreveu acerca da fé. E de Tiago também foi um defensor muito da lei, mas só que ele, através da fé, ele vê que tem uma lei que é a do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte, que é muito mais além da lei terrena do homem, ou a lei dos grandes homens que opõem ou que se opõem e colocam elas para conduzir as pessoas. Então a fé, ela tem um fundamento, um alicerce. A fé, ela tem um condutor, que é o próprio Jesus,
que nos deu do seu Espírito Santo para cada dia nos acrescentar esta fé. Eu vou estar pedindo para o presbítero Robson estar lendo em Efésios capítulo 2, no seu verso 14. No Tiago, perdão. Tiago, volta para lá. Pode estar lendo? Pode estar lendo. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Pode ir. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e farteai-vos, e lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, meu querido, veja o que Tiago pronuncia. Que proveito vai haver se o homem tem a fé e não tem as obras? Mas não só é as obras, como eu falei para você no vídeo anterior, há obras de dar roupa, há obras de distribuir os bens. Não é essa obra, porque a Bíblia ela é espiritual. As obras que Tiago pronuncia aqui são as obras de justiça, são as obras de santidade, são as obras a qual a gente vê aquele irmão que está desamparado, nu, sem cobertura espiritual, sem entendimento espiritual. Nós vamos cobrir ele através da fé e através da oração. Então Tiago ele vai explicando. Ele explica porque ele esteve do lado de Jesus. E ele viu as obras de Jesus. Ele viu as curas de Jesus. Ele viu as libertações que Jesus fez aos povos e às pessoas. Então, aquelas obras ele tinha visto. Mas através da fé, ele estava vendo muito mais o que é impossível. Que nós podemos fazer um pelo outro. Carregando um com o outro através das obras da justiça. As obras da santidade. As obras da pureza. Tirando as pessoas assim do engano e da escuridão que está no mundo. Porque a palavra fala que o mundo é trevas. O mundo jaz o maligno. Então tem um Deus que quer nos acrescentar a fé. E através da fé acrescentada em nossas vidas, nós vamos ter as suas obras de justiça e de santidade. Então, meu querido, no seu versículo 17, o senhor pode estar lendo aí? Sim. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, olha só o que o profeta está dizendo. Tiago, como apóstolo, ele fala que se a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então não adianta eu doar meu carro, minha casa, meus bens. E a fé não está dentro de mim, para que eu venha anunciar as obras de Jesus. Porque certa feita também, Jesus Cristo chegou um jovem rico diante de Jesus e perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. E ele falou, Jesus falou para ele, que cumprisse os 10 mandamentos. E ele falou, isso tudo eu já faço. Veja bem, então ele já fazia tudo que era correto dentro da palavra. Mas só quando Jesus Cristo chega para ele e fala, olha, vende tudo e dá aos pobres. Então veja que há uma diferença, porque ele estava enxergando a fé só aquilo que era visível. Ele não estava enxergando uma fé invisível, além daquilo que ele poderia fazer. Então Jesus Cristo estava instruindo ele, vende tudo e dá aos pobres. Então vender tudo é você se despir das suas coisas. Aleluia.
Se despida da sua vida mundana. Se despida da sua vida carnal. E se doar aos pobres, isto é, em oração. Se doar aos pobres, isto é, ensinamento da palavra. Em falar que Jesus Cristo é o Salvador, é o Redentor, é o que nos purifica de toda a má consciência. Então, meu querido, no versículo 18, eu vou estar lendo aqui e vou deixar a palavra com o presbítero Robson, para ele dar um alento também para você entender o que é a fé. Tiago, capítulo 2, 18. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Veja que uma coisa concilia com a outra. A pessoa pode ter fé e a outra pode ter as obras. As obras de tirar as pessoas do erro, de querer ver as pessoas salvas, de mudança de vida. Mostra-me a tua fé e as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago, ele é categórico naquilo que ele está colocando para nossas vidas. Porque quem acrescentou fé nele foi Jesus. Aleluia. Então ele viu a fé e viu as práticas das obras de Jesus. Porque a fé de Jesus foi depositada pelo Pai na vida dele. E assim Jesus Cristo depositou a fé nos seus apóstolos, nos seus discípulos, a qual foi profetizado, isso é, 400 anos antes da vinda de Jesus. Os profetas acreditaram. Todos os profetas, tanto os maiores como os menores, profetizaram a respeito acerca dessa fé que viria para tirar o homem da condenação e mostrar o reino celestial. Então o presbítero Robson vai dar uma ilustração ou uma colocação para você também entender o que é a fé para estar estabelecido dentro das nossas vidas. Pode falar. É interessante que quando o pastor ministrava falando sobre a fé, fica notório que quando nós lemos os evangelhos, por muitas situações, por muitos milagres, por muitas ocasiões que ali estão registradas, e a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, por muitas pessoas que chegavam até Ele, que foram curadas, que tiveram suas histórias escritas, muitas das vezes o Senhor Jesus falava para eles, o que te salvou foi a tua fé. Há um Deus todo-poderoso, há um Cristo, há um Espírito Santo, disposto a te curar a depender da sua fé. O livro de Efésios também, no capítulo 2, no versículo 8, vai dizer que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o Senhor deposita sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida do pastor Maurício, a oportunidade de nós crermos nele. No nome dele que cura, no nome dele que salva. E a fé, ela é aquele instrumento, ela é o combustível que nós temos que ter todas as manhãs quando nós acordamos. Porque nós temos vivido momentos difíceis. Todos os dias, se você ligar a televisão, ligar o rádio, ou até pelo celular, as notícias não são boas. Mas tudo isso vai nos causando a proximidade com o retorno da vinda do nosso Senhor. E por que nós falamos isso? Por que nós estamos reunidos aqui agora? Porque nós temos fé que isso vai acontecer. E a fé que está no nosso coração, ela não vem do nada. É porque está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, e nós temos que transmiti-la, porque assim o Senhor pediu. Então que nós tenhamos a fé no nosso coração, para continuar a multiplicar essa palavra, multiplicar os testemunhos e dizer que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém, pastor?
Amém. Então o Senhor é bom. Ele é um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso é um Deus compassivo. Aleluia. É um Deus do equilíbrio. Então Jesus, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Mas sim que o homem venha a se arrepender-se e a ter o conhecimento da verdade. E conhecer a verdade é a fé. Através da fé vai nos trazer o conhecimento do Deus invisível. A fé é ver muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Muitas vezes pensamos e imaginamos e se alegramos quando vemos as coisas da terra. Um carro bonito, uma casa bonita, um campo bonito. Nós se alegramos, mas imagina muito mais além disso do que pensamos e imaginamos. E acreditamos num Deus que tem tudo preparado através da fé que Ele depositou em Abraão, em Isaac, em Jacó. Aleluia. Ele depositou a fé dele em José, que mesmo não sabendo para onde iria, foi para o Egito e lá ele não negou a fé. José foi entregue a uma terra comprometida com a idolatria, comprometida com as coisas da terra, com a beleza carnal do homem. Mas lá José, por tudo que ele passou, indo por cárcere, sendo entregue, ficou por domínio do carcereiro, mas ali ele acreditava num Deus. Aleluia. Jamais foi tirado aquilo que foi estabelecido dentro do seu coração. Aleluia. E selando o seu entendimento. Ele esperava em um Deus, a qual depois tudo foi restituído na sua vida, e ele se tornou um governador do Egito. Então, meu querido, quando a gente tem fé, não é no nosso tempo, a gente tem que esperar. A gente espera em Deus, porque esse Deus, presta atenção, ficou 400 anos em silêncio e ficou depositando toda a confiança dele, os desígnios dele, a orientação dele, o amor dele, a caridade dele, a bondade dele em Jesus, e nos enviou Jesus para nos acrescentar todo o sentimento do Pai. Aleluia. Que vê através do Filho. Aleluia. Então isso é fé, querido. Isso é fé, meu irmão. Muitas pessoas têm fé. Por exemplo, vamos ver a fé humana. Eu acredito que eu vou sair da minha casa e vou chegar no meu serviço. Eu acredito que daqui uns minutos eu vou dormir. Eu acredito que nos finais de semana eu vou passear com minha família. Isso é a fé visível. Agora a fé invisível é aquela que nós temos que crer e acreditar. Que tem uma terra prometida. Aleluia. Que tem um reino prometido. Eu creio, Senhor. Que tem uma cidade já preparada para aqueles que o amam. E amar a Cristo é amar Ele acima de todas as coisas. Aleluia. Além da sua própria vida, além da minha própria vida. Então, meu querido, a fé ela tem que estar estabelecida dentro dos nossos corações. E nunca desanimarmos, e nunca perdermos elas. E que a cada dia nós podemos dizer que temos um Deus que acredita em nós. Aleluia. E nós temos que acreditar nesse Deus através da fé. Pode falar mais da fé, meu querido. Mais um versículo no livro de Gálatas, no capítulo 2,
no versículo 16, a carta aos Gálatas vai dizer assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vemos o que os apóstolos estavam fazendo, do que eles estavam falando, e quando foi destinada essa carta, o que a igreja estava vivendo naquele momento. Quando nós vamos nos aprofundarmos na palavra do Senhor, eu sempre peço direcionamento para o Espírito Santo de Deus, e quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que ter a tranquilidade de saber quem está falando, para quem está falando e o que está falando. Então, todas as cartas do Novo Testamento, principalmente as cartas paulinas, ela tinha direcionamento para conduzir a igreja a continuar a acreditar nas obras de Cristo, naquilo que Cristo falou, naquilo que Jesus Cristo fez e naquilo que ele continuava a fazer. Então, o livro dos Gálatas, ele vai realçar questões que estavam impactando o povo de Deus naquele momento. E sempre as dúvidas sempre permeavam entre devemos seguir a lei ou devemos seguir as obras. E o Senhor começa a nos ensinar que a partir de Cristo, ele veio para cumprir a lei, mas uma lei de uma forma diferenciada. Porque quando a lei era humana, mas quando Cristo veio, ele veio não só para fazer cumprir aquela lei, mas de uma forma a crermos que aquilo que eles esperavam não era físico, era espiritual. Era de dentro para fora. Enquanto os fariseus, enquanto os saduceus esperavam algo que eles pudessem tocar, o Senhor estava falando de algo mais espiritual, que te liberta, independente do lugar aonde você esteja, dependendo da situação que você estiver passando. Cristo, ele te liberta, ele te salva. E para isso nós precisamos ter o quê? A fé. A fé que será importante, porque independente do lugar que as pessoas possam querer nos colocar, quando nós temos fé, nós fechamos os nossos olhos, nós direcionamos uma oração para um Deus que é todo poderoso, e o Espírito Santo, que é o Consolador, ele ouvirá as nossas orações e o Senhor as conduzirá da maneira que ele desejar. Amém, pastor? Então, meus queridos, esse é o testemunho da fé que nós temos que crer. E sabemos que se nós deixarmos ela ser acrescentada a cada dia, todos os dias ela tem que ser acrescentada nas nossas vidas. E sabemos que Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor, ele acredita e crê, assim como nós também temos que acreditar e crer num Deus a qual, se nós clamarmos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que é fé, Ele vai nos ouvir. Aleluia. E a palavra fala que aquele que tem falta de conhecimento ou falta de fé, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Aleluia. A todos aqueles que o pedem. Então, meu querido, não é simplesmente só ouvir, é pedir para Deus, acrescenta-me essa fé para que eu venha praticar as tuas obras. As obras a qual que nós temos que ver as vidas que estão sedentes, carentes, necessitadas de uma palavra de edificação para mudanças de vida. Nós podemos deixar o Espírito Santo atuando dentro das nossas vidas e dar direção para cada uma das pessoas que estão necessitadas. Aleluia.
Porque a fé, ela é o firme fundamento. Meu Deus. Ela é o fundamento que foi fundada por Deus. É como eu falei no vídeo anterior, é como se você pegue para construir uma casa, primeiro você vai ter que cavar o fundamento. Depois colocar pedra, areia e bloco para trazer o alicerce. E depois vem as colunas para ter a sustentabilidade da casa. E assim somos nós. Nós somos a casa espiritual de Deus. Então é necessário que Ele nos cave, tirando as iniquidades, tirando o pecado dentro do nosso ser, e venha afundar a cada dia a sua palavra como um alicerce, alimento vivo. Aleluia. Através da fé, quando nós cremos que temos um Deus protetor. Ele nos protege. Não precisa a gente imaginar o dia de amanhã. Ele já está cuidando. Aleluia. Isso é fé, meu querido. Então a fé dos antigos é muito edificante para nossas vidas. E assim, tudo aquilo que eles tiveram através de Jesus, eles profetizaram para nossas vidas. Então, meu querido, eu vou estar lendo uma passagem aqui, continuando em Tiago, e depois vou passar para o meu presbítero Robson aqui, para ele falar mais da fé. Para depois, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando, creio que ele vai estar mais vezes aqui comigo, nós vamos estar falando acerca da lei, para que as pessoas saiam da prisão da lei. E em Tiago capítulo 2, no seu verso 19, fala assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios crêem e estremecem. Então veja, as pessoas creem que é um só Deus, assim também os demônios creem e estremecem. Mas quando as pessoas não têm fé, elas nem se valorizam a si mesmas, a sua própria vida, porque elas não têm a sensibilidade de que estão sendo entregues às concupiscências deste mundo. E assim, como a palavra fala, que o inimigo da nossa alma vai trabalhando 24 horas para nos tirar a fé de dentro dos nossos corações e estabelecendo só aquilo que é visível para as pessoas não conhecer a Deus. Então, meu querido, no verso 20 nos fala assim: mas, ó homem vão, queres tu saber, a fé sem obras é morta. Ou, mas, ó homem vão, queres tu saber, a fé sem obra é morta? Olha, veja a pergunta. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou. Então não foi pelo oferecimento que Abraão fez. Foi pela fé que ele estava acreditando na promessa que ele tinha recebido. Aleluia. Então ele saberia que ia ter uma provisão de Deus. Ia aparecer o Deus provedor. Aleluia. E assim, através da fé dele, quando ele ofereceu Isaque, veio a provisão do Deus invisível, que foi o próprio Deus que preparou aquele cordeiro para o sacrifício. Isso é figuradamente, simbolicamente, como já apresentando a pessoa de Jesus. Isso 430 anos antes da lei. A fé de Abraão. Então por isso que ele nos fala no verso 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluia. Aleluia.
Então, quando você deixa a fé estabelecer dentro de você, ela vai aperfeiçoando as obras de Deus. As obras é o amor. Aleluia. As obras é a caridade. As obras é o equilíbrio. As obras é nós aprendermos a suportarmos uns aos outros. As obras é você ver que através da sua oração, o Pai, o Deus eterno, o Deus supremo, já está. Ele não vai, ele já está agindo. Aleluia, eu creio. Então, meu querido, quando eu faço esses vídeos para você, edifica a minha vida, e Deus vai de encontro ao seu coração, mostrando as verdades dele dentro da palavra. Por isso que eu falo, tudo que se prega, tudo que eu falo, para você, confira dentro da palavra. E você pode deixar sua resposta, seu questionamento aí, como eu falo sempre. E assim, a fé tem que estar dentro de você. O presbítero Robson vai falar mais da fé para você. É muito importante isso que o pastor acabou de falar, porque o costume nosso tem que ser de sempre estarmos com a palavra, né? Agora mesmo nós estamos aqui com 3 palavras abertas e tudo tem que ser direcionado pela palavra. E assim como foi dado o exemplo sobre Abraão e Isaac, muitas das vezes nos falta essa fé. Não vamos falar que diante de Deus nós somos homens perfeitos. Não, somos imperfeitos. Mas nós devemos fazer como os discípulos fizeram. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Aleluia. A palavra diz no livro de Lucas, no capítulo 17, e no versículo 5, assim, ó. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então, Aleluia. o que eles fizeram? Aqui nós estamos falando de pessoas que dormiam próximos de Cristo, acordavam próximos de Cristo. No capítulo 17, eles já tinham visto os vários milagres de Jesus. Eles já tinham conhecido a natureza de Cristo. Mas mesmo vivenciando tudo aquilo que eles vivenciaram, durante a caminhada deles, a Bíblia vai relatar que faltou fé, porque o próprio Cristo os alertou sobre isso. E quando naquela situação Cristo os alertou, hoje quem nos alerta é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, o que nós precisamos enxergar o Espírito Santo de Deus? Sabe quando nós estamos dirigindo o nosso veículo, para quem dirige, e às vezes aparece uma luzinha no painel? É porque está acontecendo algo. Muitas das vezes, essa luzinha no painel, hoje nas nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus, nos alertando para algo que está faltando. Se não é combustível, precisamos orar mais. Se está nos faltando a fé, precisamos adentrar dentro dos nossos quartos, nos ajoelharmos, dobrarmos nossos joelhos, deitado ou de pé, mas sermos sinceros com o Senhor. Senhor, eu sei que para continuar nesta caminhada, assim como os discípulos, nós precisamos ter fé e está me faltando. E eu tenho certeza que o Senhor acrescentará fé. Sejamos sinceros com o Senhor. Se faltar fé, fale para Deus e Ele vai acrescentar, pois assim eu creio. Amém? Amém. Então, fé, meu querido, fé é uma palavra tão pequena, mas tem um significado muito grande. A fé, ela tem uma consoante e uma vogal. Então, para que você entenda a fé, para que você venha saber o que significa a palavra fé, preste atenção, meu querido, meu irmão, minha irmã. Fé é graça religiosa ao invisível. Fé aos valores espirituais. Fé é um conjunto de dogmas que traz
uma doutrina que é constante ou contínua a Deus. Aleluia. Fé é um culto ao invisível, um culto ao Deus eterno. Fé também é uma dádiva ou uma virtude teologais. Fé é uma adesão e uma anuência à pessoa de Deus. Aleluia. Fé tem seus desígnios. Fé é a firmeza na execução. Olha, fé é a firmeza na execução de uma promessa ou um cumprimento e também um compromisso com Deus. Fé é crer, é confiar em Deus. Fé é um testemunho autêntico. Aleluia. Escrito. Então a fé está escrita, meu querido. Aleluia. É um testemunho autêntico do Pai com o Filho, que selou Ele e nos deu o seu Espírito Santo para testemunhar de todos os seus feitos, suas obras através da fé. E assim, meu irmão, minha irmã, que essa fé possa chegar no seu Em coração nome de Jesus. e possa te alertar. Essa palavra de hoje é para te alertar Aleluia. e para trazer entendimento que não perca a fé. Aleluia. Se está faltando fé, peça a Deus, peça a esse Senhor maravilhoso, Deus. que Ele vai te dar e acrescentar. Aleluia. E eu quero te dizer que através da fé, mesmo sem tu conhecer, eu já te amo. Aleluia. Nós não amamos as práticas das pessoas que não são coniventes com as de Deus, mas se são as práticas que agradam a Deus, nós te amamos. E a cada dia o Espírito Santo vai nos dando a palavra para te ensinar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê e se espera. Aleluia. Então, meu querido, eu vou deixar a minha saudação, assim como o presbítero também, e vai ter muito mais coisa boa e importante para edificar a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo e o grande amor do nosso Pai, o Deus eterno, esteja em sua vida e em toda a sua família, em nome de Jesus, para louvor e graça do seu nome, que a cada dia seja acrescentado fé na sua vida. Presbítero Robson vai dar uma saudação final. Quero agradecer a oportunidade, porque nós temos que agradecer todas as vezes que nós nos reunimos para falar da palavra do Senhor. Às vezes as coisas do mundo nos atrapalham o nosso dia, mas com fé nós chegamos num dia como esse. E hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu através da fé, mas que nós venhamos a realizar boas obras para que a nossa fé cada vez mais seja fortalecida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui, esteja com vocês aí. Os console, os mude e os faça entender que sem Jesus nós não somos nada. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe.